Oi, meu nome é Flávio Grimberg, sou consultor sócio do Instituto Áquila e vim aqui compartilhar com você o conteúdo que faz parte do nosso curso sobre a gestão integrada aos pilares ESG. Eu quero compartilhar com você exatamente o que nós do Áquila vemos de forma diferenciada para que fazer a sua organização, fazer parte dessa jornada, de fato, traga valor para o seu negócio. Principalmente como que isso faz com que a sua organização gere valor para a sociedade e para o meio ambiente. Então, quero compartilhar com você, espero que goste do conteúdo. Inicialmente, quando nós falamos sobre a ótica de gestão de empresa, o que nós podemos acompanhar? O crescimento populacional, ele acaba fazendo com que as empresas precisem se adaptar. Não só o crescimento, mas também a forma como as pessoas utilizam seus produtos, seus serviços e vejam valor agregado naquilo que estão adquirindo. Então, com esse foco, as empresas ao longo do tempo tiveram sempre que reavaliar a sua forma de fazer gestão. Então, em um primeiro momento, a grande pergunta foi: como que eu faço para atender mais pessoas? E com isso tinha um foco muito grande em produtividade, em ter produtos em escala, para que eu conseguisse atingir um maior público. Em um momento, as empresas começaram a perceber que fazer ou atender em maior escala seu público não era o suficiente. Era necessário também fazer com que produzisse de forma melhor, entregasse a melhor qualidade para o seu público e eliminasse os seus desperdícios. Então, com isso surge o movimento da qualidade total, onde tão importante quanto produzir mais era produzir com uma melhor qualidade, reduzindo e até mesmo eliminando os desperdícios que as empresas tinham. Hoje, com todo esse impacto em mudanças climáticas e até mesmo alguns setores sendo impactados diretamente por severidades ambientais, mudanças da forma como tratar a sociedade, hoje nós vemos que é necessário uma adequação das organizações. E por isso se fala tanto de sustentabilidade. Agora, a grande pergunta: por que isso está fazendo com que as organizações tenham muita dificuldade de se adequar? Então, o contexto histórico ele vai explicar exatamente o nosso presente. Nós podemos observar que, historicamente, sempre houve um cenário onde as empresas avaliavam o seu cenário interno, como eu faço para produzir mais, para ter resultado, para atender mais pessoas, sob a ótica corporativa. Por outro lado, eu tinha um outro contexto que avaliava o cenário de meio ambiente e da sociedade. Como que a sociedade e o meio ambiente eram impactados, estavam afetando e até mesmo a evolução de um prejuízo para a vida das pessoas e para o ambiente onde elas estavam encontradas. Então, nesse contexto, as empresas nunca precisaram ter uma preocupação direta com questões ambientais e sociais, porque até então conseguiam fazer com que as suas operações gerassem resultados, atendessem o seu público com maior efetividade. Porém, houve uma mudança de cenário que nós estamos hoje, onde um movimento global começa a fazer com que as organizações precisem trazer as questões de sustentabilidade para a sua operação. E a grande pergunta: como que eu faço para ter isso sem encarecer o meu processo? Como que eu faço isso para aumentar ainda mais a reputação da organização, gerando impacto positivo, sem perder a essência do negócio? Então eu queria destacar aqui para vocês 5 grandes marcos que explicam exatamente essa macroevolução na gestão. A partir do ano 2000, na ONU sempre foi discutido, desde a sua criação, questões como direitos humanos, o cuidado com o meio ambiente. No entanto, no ano 2000 foi criado o Pacto Global da ONU, que foi uma forma de fazer com que as organizações fizessem parte dessa discussão. Mas não só as empresas fazerem parte dessa discussão,
Um segundo ponto foi necessário. E em 2004, foi publicado e as instituições financeiras foram convidadas a fazerem uma publicação sobre qual é a ótica da instituição financeira sobre a integração do olhar de meio ambiente, social, para as organizações. Em 2004 foi publicado o relatório chamado Who Cares Wins? Quem se importa ganha, onde nele se origina o ESG, que em inglês quer dizer Environmental, Social and Governance, meio ambiente, social e governança. Nessa publicação, as instituições financeiras deixam muito claro que para que haja um fortalecimento na gestão de uma empresa, é necessário que, em sua tomada de decisão, elas considerem também fatores ambientais, sociais e a forma como a sua governança corporativa é realizada. Porque as instituições financeiras, elas também identificam que, se uma organização não tem a sua gestão fortalecida, aquela organização ela tem maior exposição a risco. E maior exposição a risco pode gerar impacto financeiro, sendo que os bancos também são credores. Uma vez publicado isso em 2004, então nós estamos falando que há quase 20 anos esse tema ele já deveria ser iniciado e ter uma integração para as organizações. Só que a parte mais complicada disso tudo não é o que precisa ser feito, é o como precisa ser feito. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse curso, que nós do Aquila aqui estruturamos, uma jornada de como implementar isso, sem perder de foco a excelência na gestão, mas ainda assim conseguindo gerar impacto positivo e não expor o seu negócio a riscos. Como evolução histórica, então, dado que as empresas já estavam fazendo parte do Pacto Global ali, e é uma participação voluntária, os bancos eles se posicionaram através da publicação onde surgiu de fato a sigla ESG. Os investidores eles se posicionaram em 2005. Quais seriam os princípios que eles seguiriam para também realizar seus investimentos? Onde eles publicaram seu manifesto chamado Os Princípios de Investimento Responsáveis, onde, de forma bem resumida, os investidores dizem que eles iriam levar em consideração empresas que tivessem práticas e considerassem os pilares ESG na sua gestão, para que aí sim o investidor também ele pode se sentir seguro e fazer o seu investimento. De forma evolutiva esse processo, então nós já temos as organizações no ano 2000, através do Pacto Global da ONU. Em 2004 surge esse fortalecimento da gestão que os bancos acabaram publicando. Em 2005, os investidores se posicionando o que eles considerariam como critério para a realização de seus investimentos. Esses três primeiros pontos nós estamos falando principalmente do fortalecimento da gestão de um negócio. Em 2015, como movimento complementar, surge a criação dos ODS. São os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde a ONU, dentro de cada objetivo declarado, estabeleceu metas e os países ali que compõem se comprometeram com ou algum grupo de ODS, ou no caso do Brasil até se comprometendo com todos os ODS. O que representa se comprometer com 169 metas que compõem o todo. Através desse movimento, nós temos dois cenários. Um que nós podemos chamar de sustentabilidade, que é como que eu, enquanto empresa, enquanto indivíduo, atendo às minhas necessidades sem prejudicar as necessidades das gerações futuras. E um segundo movimento que eu vou chamar da gestão integrada aos pilares ESG. E um segundo movimento que eu vou chamar da gestão integrada aos pilares ESG. Esse segundo cenário, ele tem um olhar corporativo. Ele tem um olhar para fortalecer a gestão do seu negócio. Como que eu faço para que a minha organização não fique exposta a eventos climáticos? Como que eu faço para que a minha organização ela não afete negativamente o meio ambiente
tenha impacto positivo na sociedade através das suas operações, e também como é que ela tem uma governança corporativa sólida para a perpetuidade do negócio. Então, com isso, nós avaliamos, dentro desses dois cenários, dois riscos que as organizações têm hoje. O risco do clima, o risco climático, e o risco de transição. O risco climático é o quanto que a operação de uma empresa está exposta pelas severidades que a gente vem sofrendo, vem vendo no meio ambiente. Ou pela seca em excesso, ou pela chuva em excesso. Em alguns lugares temos furacões, vendavais. Como que eu faço para proteger a operação de uma empresa diante disso? Por outro lado, nós temos o risco de transição. Como que a minha organização ela vai fazer essa integração dos pilares ESG na sua gestão? Esse curso, ele tem esse olhar de mostrar para você como que é possível que a sua empresa ela faça essa transição de forma contínua, gerando valor para o negócio e não fazendo com que ele passe por essa jornada com custo adicional, podendo inclusive prejudicar a continuidade do negócio e tendo um efeito colateral de impacto negativo social e até mesmo sem poder contribuir melhor para o meio ambiente. Então, nesse curso, nós vamos avaliar, quando nós falamos de risco, como que eu faço para a minha empresa identificar isso de forma preventiva e ainda assim capturar oportunidades sobre todo esse cenário. Então, o risco que nós vamos chamar é qualquer evento que possa impactar negativamente o negócio da sua organização, estando ligado à parte ambiental, à parte social ou à sua governança corporativa. Isso olhando para que sempre proteja o valor da sua organização. E a grande pergunta é: como é que eu mensuro o valor de uma organização? Muito comum, e faz parte da história da gestão dos negócios, o desempenho de uma organização, o valor de uma organização, primariamente, e não está errado isso, ele tem que ser avaliado sobre o seu desempenho econômico-financeiro. Porque é através de um bom desempenho econômico que a organização ela consegue reinvestir para ter melhores processos, para poder atender melhor o seu público e para que ela consiga, inclusive, inovar, para agregar valor àquele público que ela atinge. Atualmente, tão importante quanto gerar resultado é como que a organização obtém aquele resultado. E isso é o que nós chamamos da sua reputação organizacional. E essa unificação do desempenho econômico junto à reputação organizacional, falando didaticamente, é como eu olho para a minha organização, a forma como ela gera os resultados, ao mesmo tempo como ela protege o seu valor, que é percebido por todos os seus stakeholders, por todas as suas partes interessadas. E isso acaba ajudando para atrair mais investidores para a organização. Investidores, que eu quero dizer não só do ponto de vista econômico, não só o investimento monetário, mas a partir do momento que você tem mais colaboradores querendo fazer parte da sua organização, você está atraindo mais investidores porque eles querem investir a mão de obra, o conhecimento dele na sua organização, porque ele se identifica com as práticas da sua organização. Quando eu falo de investidores aqui, o cliente ele também vai ser investidor da sua empresa. E isso tem uma relação muito de troca. O que a sua organização gera de valor para essas partes interessadas e o quanto que essas partes interessadas podem agregar para o seu negócio. O valor organizacional ele tende a crescer por conta disso. A jornada ESG que nós falamos aqui, ela é com esse foco de aumentar o valor da organização, sem perder de vista o seu desempenho econômico e financeiro e ainda assim fazendo com que a reputação da organização cresça de forma exponencial. E para isso, a governança é o ponto-chave. Ela que vai estruturar e vai fazer com que essas diretrizes cheguem até o nível tático operacional para que essas ações aconteçam de fato, sem prejudicar os resultados. Então aqui a jornada ESG que nós tratamos no Aquila é com pragmatismo, é olhando para a excelência de gestão, é fazer com que a empresa ela consiga
se precaver de possíveis eventos. Então, de uma forma mais visual sobre isso, sobre o tema, é fazer com que a organização continue gerindo seus resultados, mas ainda assim que ela comece a se atentar o que pode fazer com que eu precise proteger os valores que estou gerando sobre os pilares do E, do S e do G. Tão importante quanto gerar resultado é a empresa ela ter capacidade de se antecipar a possíveis eventos que prejudiquem seu valor e ainda assim que ela consiga identificar oportunidades dentro do ambiente onde ela está. Então, diretamente, gerenciar é antecipar e proteger o futuro, olhando para a sua organização hoje. É um olhar estratégico para a sua organização, mas o que nós demonstramos no curso é desde esse olhar estratégico até como eu operacionalizo para que ela esteja preparada para esse novo cenário. Então nós do Aquila olhamos essa jornada do ESG dentro da gestão da seguinte forma. Quando nós falamos do E, do meio ambiente, é como é que a empresa ela impacta o meio ambiente. Como que o meio ambiente pode impactar as operações da minha empresa? Da mesma forma que quando eu olho para o pilar social, eu, enquanto organização, tenho que avaliar como que as minhas operações estão contribuindo ou afetando as pessoas. E como é que as pessoas, diante de um novo cenário, de um momento de novas necessidades, como é que elas podem afetar o meu negócio? E a governança, ela tem um papel fundamental nisso tudo, porque é nela que também é possível avaliar e identificar possíveis fragilidades. Como está a estrutura como está estruturada a minha organização? Essa estrutura é suficiente para a condução do negócio no médio e longo prazo? E até mesmo, como que está o processo para a definição de diretrizes, de políticas, de processo, para que isso seja seguido pelas demais áreas? Então esse olhar do ESG ele é integrado e deve ser adequado para cada organização em cada momento. O que nós do Aquila elaboramos para você e estruturamos nesse curso não é um produto de prateleira, mas é uma forma onde o ESG, ele, sendo seguido de uma forma correta, vai levar o seu negócio para a excelência no seu resultado, agregando valor para o seu negócio, para a sua organização. Então, eu quero convidar você para participar do nosso curso, onde junto com esse conteúdo tem muito mais detalhes de como fazer, de como avaliar a sua organização e inclusive engajar as demais áreas. E através de uma jornada estruturada, a sua organização ela pode elaborar um relatório de sustentabilidade muito mais robusto e de credibilidade junto ao mercado. E o que faz uma organização fazer parte dessa jornada pode ser porque precise se adequar a alguma regulamentação ou alguma exigência de um fornecedor ou cliente. Uma empresa ela também pode querer fazer parte disso para elevar sua reputação, independente do que esteja acontecendo no seu mercado. É uma questão reputacional. E um terceiro pilar que você pode se questionar, será que a minha empresa está perdendo competitividade? Como que o ESG ele pode fazer com que a minha empresa aumente a sua atuação no mercado e faça com que todos os seus stakeholders engajem ainda mais com o negócio? Esse é o nosso terceiro pilar, que é quando eu olho para a concorrência, que você pode se antecipar aos movimentos da concorrência ou precisar se adequar para não perder competitividade. Então esse curso é para você, te convido aqui, querendo conhecer um pouco mais da abordagem do nosso curso, da forma como nós implementamos ESG nas organizações, entre em contato conosco e te aguarde no nosso curso. Um abraço!